É um privilégio e uma alegria que possamos continuar nosso estudo bíblico no Evangelho de João. E hoje temos o subtítulo: Mais testemunhos sobre Jesus. Vimos que João descreveu corretamente a identidade do Messias. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta estava no princípio com Deus. Então, quando apenas seguimos a maneira como João descreve isso em suas palavras, vemos que ele fala em círculo. A palavra Deus, Espírito, eles são uma pessoa e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é criado pela sua palavra, porque o poder de Deus consiste em sua palavra, na informação que sai dele. Agora Jesus veio e se fez carne. Assim, ele acrescentou a sua divindade à humanidade, porque tinha uma tarefa, uma missão a cumprir, e que ele só poderia realizar nessa combinação de ser um Deus e um humano ao mesmo tempo. Portanto, como os humanos estavam na escuridão, seu coração estava inconscientemente errado. Eles viviam em um auto-engano, na escuridão, cegos, para si mesmos, pensando que sabem as coisas certas, mas estão totalmente cegos para o que está acontecendo dentro deles. Eles estão na morte, em uma chamada não existência. Eles apenas existem pela graça. E assim, para esse propósito, ele teve que vir para salvá-los desse estado, em que todo ser humano nasce. É por isso que João diz que essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, porque somente nele há vida e luz. Então você vê a cegueira e a morte. Esse é o estado em que estamos. E a partir desse estado, Jesus veio para nos salvar. E, para cumprir essa tarefa, havia condições que ele tinha que atender como o Messias. Ele tinha que ser Deus porque precisava executar o julgamento sobre a vida antiga. Não há ninguém que possa executar o julgamento, exceto Deus. E ele tinha que executar isso para trazer a vida antiga ao fim, um pouco. Isso aconteceu na cruz. Ali, a ira de Deus recaiu sobre aquela velha vida, que era uma vida morta, uma vida na qual não poderia existir o amor. Uma vida que era incapaz de viver, tinha que ser julgado, tinha que chegar ao fim, e ele tinha que criar, a partir dos materiais daquela velha vida, uma nova vida. Esta é também apenas uma possibilidade para que Deus crie um humano. Uma criatura não pode fazer isso. Mas ele também tinha que ser humano, porque se tratava do humano. Deus poderia ter julgado o ser humano e eles estariam eternamente mortos, e então estariam perdidos. Ele poderia criar uma nova vida. E então haveria um novo Adão. Mas essa não teria sido a vida de Adão. Por isso, ele teve que realizar esse trabalho de julgamento e de criação de uma nova vida no ser humano. Porque foi no espírito do homem que o problema existe. Ele tinha todos os homens antigos, ele tinha que criar um novo, e então eles. Pegue por um momento a analogia de que quando Deus criar um novo céu e uma nova terra, ele não faz isso a partir de novos materiais, mas ele pega o antigo. O antigo é purificado pelo fogo, e então é transformado, e ele cria um novo. É a mesma terra, é o mesmo material. Assim, sabemos que ele tinha que ser homem porque tinha que criar o homem. Fora deste homem velho, fora desta parte antiga, de um lado, você tem que julgá-lo. Tem que levar ao fim e recriar um novo dele. E isso ele só poderia fazer como um homem a partir do espírito do homem. É por isso que ele foi concebido em Maria, filho de Deus como humano, e filho do homem de Adão, como vimos
Então espero que não esqueçamos as pré-condições que o Salvador tinha que ter, mas também é uma pré-condição que torna nossa redenção possível, de modo que precisamos cumprir essa pré-condição para sermos salvos. Assim, Jesus, o Messias, cumpriu suas pré-condições. A salvação é feita nele. O Pai fez a nova vida, está lá. Mas como isso se torna meu? Como posso ter parte disso? E há apenas um caminho, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, que não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas são nascidos de Deus. Assim, Deus nos fez novos em Cristo. Mas a única maneira de isso se tornar meu é pela fé em seu nome. Isso significa que eu tomo sua vida e a faço minha. Porque essa nova vida é feita e nascida do céu, feita por Deus, e essa nova vida precisa se tornar minha. Mas não pode se tornar meu por nenhum direito externo, por nada, além de eu tomá-lo e colocá-lo e me identificar com ele. E é o mistério da fé. Eu tento explicar a fé por meio de coisas simples, como comer. Você sabe fisicamente quando comemos, introduzimos algo em nossos corpos. E a fé não é nada mais do que introduzir a vida que foi feita por Deus para que ela se torne sua. Agora eu nasci cristão, um adventista. Eu vivi 39 anos em uma certa fé externa, mas eu não conhecia meu problema. Eu não conhecia minha escuridão. Sim, eu estava cheio de coisas que não conseguia resolver na minha vida, mas eu não tinha ideia do que é a fé. Eu não tinha ideia do que é a salvação. Eu não tinha ideia de quão dependente eu era dos humanos para ser feliz e estar satisfeito. E se Deus não tivesse vindo ao meu encontro para me dar a sua palavra, e Ele me deu uma palavra uma semana antes de me colocar diante daquela decisão, e foi esse pensamento que me veio à mente no dia 1º de junho de 2003, quando Ele disse: se você for guardar meus mandamentos, eu satisfarei suas necessidades. Foi um pensamento estranho, mas eu disse: mandamentos. Então, isso significa que se você não se divorciar, se você ficar, suas necessidades serão atendidas. E eu não conseguia entender isso porque era um paradoxo. Como posso me tornar feliz quando estou tão infeliz há 20 anos? Então, em um momento eu disse sim. 7 dias depois, aquela palavra se tornou viva em mim. Como? Eu não sei. Mas porque o poder está naquela palavra. E veremos que a linha vermelha de João é a palavra. Então, vamos ver. Terminamos da última vez com a fé dos samaritanos, em que os samaritanos acreditavam. Vamos ver. Quando os samaritanos vieram até ele, pediram que ele ficasse com eles. E ele ficou lá por 2 dias. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Assim, os samaritanos envergonharam todas as chamadas pessoas de Deus, porque rejeitaram Jesus. Mas os samaritanos dizem: fiquem conosco, fiquem conosco. Aqueles que queriam não pertenciam ao seu, por assim dizer, vindos de seus, os mesmos descendentes. Essas pessoas chamaram e colocaram as nações. Então, as nações judaicas em vergonha, porque o tomaram. Fique conosco. E o que Jesus fez aqueles 2 dias com eles, e muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E eles dizem agora, e disseram à mulher: não acreditamos agora,
por causa de suas palavras. Nós ouvimos e sabemos por nós mesmos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Então eu gosto aqui do argumento deles. Eles disseram que ouviram. E conhecido. E você sabe que Jesus diz em João 17 que a vida eterna é conhecer a Deus e a Ele que Ele enviou. E esse conhecer não é algo que apenas, eu reconheço algo. Não, é. Ser um é se tornar um. É esse relacionamento em que um é um no outro. Então nós conhecemos, nós o aceitamos. É o nosso Salvador. É por isso que o chamam de Salvador do mundo. Ele é o meu Salvador. Isso é conhecê-lo, torná-lo seu, apresentá-lo em você mesmo, ser um com ele. Com base em quê? Na palavra. Na palavra. Que eficiência Jesus teve em 2 dias. Veja, a salvação não depende do tempo, porque depende de receber a palavra pela fé e conhecê-la, tornando-a sua. Algumas pessoas precisam de muito tempo. E outras apenas 2 dias, ou talvez 1 dia, para ouvir a mensagem e se decidirem. Porque o poder está no agora, Jesus. Se afasta porque tem outras coisas a fazer para levar a mensagem a todos os outros. E há um nobre, ele é, evidentemente, de sua própria nação, de seu próprio parentesco. E, então, ele vem porque tem um filho doente, uma criança doente. E ele vem e implora a Jesus, dizendo, venha à minha casa e cure meu filho. E Jesus lhe diz, porque conhece seu coração, a menos que veja sinais e maravilhas, ele não crerá. Você vê, eu tenho em minha família uma situação onde a esposa diz ao marido que é cético em relação ao que eu prego e digo, se você for curado, eu acreditarei que o que ele diz é verdade. Essa é exatamente a situação que o povo judaico tinha. E eles vieram a Jesus e disseram, vamos ver, nós só acreditamos se ele nos mostrar alguns sinais. E eles também estavam pedindo sinais. Ele lhes deu sinais. Mas você vê, a fé não pode ser baseada em sinais e maravilhas. Estou tão feliz que, por minha natureza, nunca fico impressionado por sinais e maravilhas. Eles não provam nada para mim, porque não é a base sobre a qual coloco minha fé. Não é um sinal para mim se um paciente é curado pelo que eu digo a ele. Isso não é um sinal para mim de que ele recebeu a notícia. Fico feliz por isso, mas, para mim, eu não sei o que aconteceu em seu coração. Eu estava e espero nunca ficar impressionado por sinais e maravilhas, porque quero ter coisas nas quais baseio minha mente e minha razão, e sigo pela razão e não por quaisquer milagres. Isso não é no que você pode basear sua fé. Então, este homem se vê desprotegido e percebe que precisa acreditar, mas não tem fé. E então ele disse, Jesus, Senhor, venha sobre os olhos do meu filho. E então alguém, em seu desespero, clama ao Salvador. Ele não pode deixar de responder porque conhece a desesperança de nossos corações. Se alguém conhece nosso problema, esse alguém é apenas Ele. Nós não sabemos disso. Somos ignorantes sobre quão profundos estamos na ilusão. Mas Ele sabe. E, sempre que alguém clama e diz, ajuda minha incapacidade, Jesus lhe diz, vai, teu filho vive. E o homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia falado, e foi. Embora, assim, o pai soube que era na mesma hora em que Jesus lhe disse,
teu filho vive. E ele mesmo creu, e toda a sua casa. O homem acreditou na palavra, teu filho vive, e foi. Ele implorou primeiro que Jesus fosse com ele até sua casa, mas Jesus disse, não, vai. Teu caminho, teu filho vive. Então, o poder não estava na fé. A fé não tem poder. O poder está na palavra. É por isso que gosto da linha vermelha do início de João. No princípio, era a palavra. É a palavra, é a informação na qual nos banhamos. Um espírito vive pela informação. O poder está na informação, na palavra. Mas você deve acreditar, deve aceitar, tem que internalizar. E um homem seguiu seu caminho porque acreditava que seu filho vivia, mas ele poderia ter tido algumas dúvidas no caminho de volta para casa. Mas quando eles vieram e disseram que seu filho vive, então ele quis perguntar para ver, para ter uma confirmação. Quando aconteceu, naquela época, foi exatamente quando ele aceitou e acreditou na palavra que Jesus falou. E é por isso que ele diz que agora acredita. Agora ele tem uma prova a mais. E ele e sua casa creram. Eles se tornaram um com Jesus. É um dia de sábado e Jesus está caminhando para ver quem ele pode salvar. E ele vai a um lugar onde muitas pessoas estão em grande aflição. E ele vai a Betesda, perto de Jerusalém. E lá havia um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Ele, provavelmente, era o mais miserável. Entre todos aqueles que esperavam nesse preconceito de que um anjo vem e move a água, e o primeiro que entra na água será curado. Isso é como Deus, jogando na loteria. Mas as pessoas acreditam que Deus joga na loteria porque acreditam nessas coisas supersticiosas. Era uma superstição em que eles acreditavam. Mas as superstições são muito fortes. Sim, então ele estava lá. Ele tinha uma enfermidade há 38 anos e era o dia de sábado. E quando Jesus o viu deitado e soube que ele estava assim há muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Que pergunta? Dizer a alguém que está nesse estado há 38 anos, ele não estava em Betesda para se tornar inteiro. Sim, ele estava, mas ele estava lá e com a mentalidade errada, como se eu tivesse 38 anos na chamada fé com a mentalidade errada. O homem impotente respondeu-lhe, Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água é agitada, mas enquanto estou vindo, outro desce antes de mim. Senhor, eu não tenho ninguém. Isso é o que ouço de muitos dos meus pacientes. Estou tão sozinho, não tenho ninguém que se importe comigo. Estou apenas sozinho. Então, este homem estava confiando em ser salvo, em ser curado por outro homem, pela ajuda de outra pessoa. Quanto tempo você precisa esperar que outro ser humano te ajude? Quanto tempo? Bem, você pode esperar a vida toda, porque se os humanos nunca te ajudarem, eles só te ajudam porque têm interesse em você. Essa é a natureza humana. Essa é a nossa ilusão. Nós só nos importamos com os outros porque nos importamos conosco. Mas não estamos cientes disso. Acreditamos que fazemos essas grandes coisas pelos outros. Na verdade, fazemos isso apenas porque temos um interesse neles. Esse é um estado terrível em que nos encontramos, sempre esperando, querendo algo dos humanos, sempre em apuros por causa do que eles fazem ou não fazem, por existirem ou não existirem. Então Jesus queria que esse homem visse sua própria ilusão. É por isso que ele perguntou, em quem você confia para se tornar inteiro? E o homem disse em quem ele confia para se curar. Ele confiava em um humano? Jesus diz a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. É a palavra. Ele o levantou. Ele lhe deu a mão. Não. Ele disse,
E imediatamente o homem ficou curado, pegou sua cama e andou. E naquele mesmo dia era o sábado. Agora, como esse homem foi curado, a palavra o penetrou, e ele foi curado. Ou ele teve que acreditar para aceitar essa palavra e agir com base nela. Como sabemos, enquanto o ser humano funciona, quando Deus diz algo a você, se você não acreditar, isso não acontecerá. Porque o Espírito foi feito para governar a si mesmo. Deus pode dizer qualquer palavra a você, mas isso não fará nada, a menos que você acredite. É como se Deus te desse a maçã. Se você não a comer, ela estará fora de você. A maçã tem todo o poder de te manter vivo, por assim dizer, de te alimentar, de te dar poder. Mas, se você não a comer, ela estará fora de você. E aqui está a palavra. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Nesta palavra, todo o poder de Deus está como na maçã. E agora o homem tem que comê-lo. Ele poderia ter dito, estou aqui há 38 anos. Como você pode me dizer isso? Faça isso você mesmo. Faça isso você mesmo. Porque você vê, as pessoas querem que os outros façam algo por elas, o que é impossível. Elas devem fazer isso por si mesmas. Porque ninguém pode fazer nada pelo outro. Então ele teve que acreditar. Ele teve que aceitar aquela palavra. E no momento em que você acredita na palavra, pode parar de não fazê-la. É impossível, porque a palavra diz, levante-se. Como você pode acreditar nessa palavra para se levantar se não a tentar? Então ele teve que acreditar. E no momento em que ele acreditou, o poder daquela palavra, que é o poder de Deus, foi como uma explosão que percorreu todo o seu corpo e ele ficou curado. É a palavra que o curou. É a maçã que me dá poder, mas sem comê-la. Sou impotente. E assim o homem acreditou. Levantou sua cama e andou. E era no dia de sábado, agora. Jesus, conhecendo as pessoas ali, poderia ter dito a elas, coloque sua cama em algum lugar aqui ao lado e depois você venha mais tarde, após o pôr do sol, para pegar sua cama. Não. Jesus disse, pega a tua cama e vai. E para onde ele tinha que ir? Ele tinha que ir ao templo porque precisava se mostrar como um sacerdote. Ele tinha que trazer um sacrifício. Ele tinha que fazer isso. Aqueles rituais que sabia muito bem que precisavam ser feitos para ser reconhecido e curado. Mas está indo para a cidade antiga lá e indo ao templo com a cama na mão. Ah, não era algo que era permitido no sábado. Hoje é sábado. Não é apropriado que você carregue a cama. O que o homem respondeu? Ele respondeu, aquele que me curou. Me disse, pegue sua cama e ande. Então por que Jesus não lhe disse para pegar a cama mais tarde? Você sabe, essa cama tem um símbolo. Essa cama é a natureza pecaminosa. É isso que te prende a ela. Ele esteve preso a essa cama por 38 anos. Ele era apenas um escravo daquela cama, porque era a única coisa que o sustentava. E agora ele o levou embora. Não era mais dele. Era o símbolo de ser um homem livre do estado em que nasceu, de sua natureza pecaminosa, da enganação de seu coração. Ele era um homem livre. É por isso que ele teve que carregar a cama no sábado, porque o sábado é o dia de se tornar livre e inteiro novamente. Você vê, sábado foi criação, o selo da perfeição. Deus criou tudo e diz que tudo é perfeito e colocou o sábado como um selo de perfeição. E após cair em pecado, o sábado mudou seu significado de uma forma que agora é o sinal e o selo da perfeição do novo homem. É uma nova criação. Agora, o sábado se torna um símbolo de uma pessoa restaurada.
Mas não, nós apenas o vemos como um dia em que não se pode fazer isso ou aquilo. Não vemos o que o sábado realmente significa. É a restauração para uma nova vida. É colocar sua cama de lado, não estar mais preso a ela, não ser escravo da sua própria natureza, que o prendeu por 38 anos. Isso é o mal e isso é o sábado. É a liberdade da natureza pecaminosa. É tornar-se uma nova pessoa. E assim, este homem vai ao templo e Jesus o encontra lá e diz: tenha cuidado, não peque novamente. Ou seja, não retorne à sua cama. Pois algo pior pode acontecer com você do que antes. Isso não é um aviso. Algumas pessoas dizem que é o poder de Deus não pecar mais, porque da vida antiga você peca. Da nova vida você não pode pecar. Agora há um momento em que precisamos matar a velha vida no tempo, mas fora da nova vida você nunca pode pecar. Então é uma promessa: não peque mais. Como o povo judeu reagiu a esse milagre? Eles vieram a Jesus em João 5,17. Jesus diz: meu pai trabalha, ele também trabalha, e eu também trabalho. Ele mostra sua unidade com seu pai. Então Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade, eu vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que vê o pai fazer, pois o que quer que ele faça, isso também faz o filho da mesma maneira. Assim, Jesus se mostra igual ao pai, pois o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará obras maiores do que estas, para que ele possa se maravilhar. Então, o povo judeu ficou muito irritado com ele, porque ele disse que estava se igualando a Deus. Esse foi o sinal de que ele era uma unidade entre seu pai e ele. Pois o pai, Jesus diz, não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Aquele que honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Assim, o Filho e o Pai são um. E Jesus diz: eu sou seu filho. E, se você não me honra, não honra o Pai, porque nós somos um. Ele provou que eles são um. Mas eles tinham, de alguma forma, a compreensão errada. Eles estavam lendo as Escrituras. Eles estavam fazendo todo tipo de coisas de Moisés, mas não tinham a compreensão. E é como se você tivesse uma foto, você vai ao aeroporto para buscar alguém, e ninguém se encaixa na sua foto. Então é por isso que eles leem a Bíblia. Eles tinham um nome, eles tinham uma imagem sobre Deus, sobre o Salvador do mundo. Mas quando Jesus veio, a imagem que tinham de Jesus não se encaixava. Então disseram que ele não veio. Até hoje dizem que ele não veio porque não o viram. Jesus diz: eu sou dependente do meu Pai. Não há ninguém que precise testemunhar sobre mim. Eu não preciso testemunhar de um humano. Eu tenho uma testemunha que é meu Pai. Mas ele deu um testemunho maior do que o de João, pois as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testemunham de mim, que o Pai me enviou. E então ele diz: e o Pai mesmo que me enviou tem dado testemunho. De mim nem a sua voz ouvistes. Em qualquer tempo, nem vistes a sua forma. Então, quem dá testemunho por Cristo? Ele mesmo deu testemunho? Não. Mas suas obras dão testemunho. Quando ele foi batizado, recebeu aquela grande palavra, quando o céu se abriu, e Deus disse: este é meu Filho amado, em quem tenho toda a minha alegria. Agora, o mesmo se aplica a nós. No Sermão da Montanha, em João 5, Jesus diz: aqui está a luz do mundo, deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que, ao verem suas obras, suas boas obras, possam honrar o Pai que está nos céus. Por que honrar o Pai que está nos céus? Porque as obras que você faz
são as obras de seu Pai. Isso está em Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, como somos reconhecidos como filhos de Deus? É simplesmente porque fazemos as mesmas obras que Deus faz, trabalhamos por amor, realizamos as mesmas obras que Deus. É por isso que no final do capítulo 5 de Mateus 5, Jesus diz: Sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. E o contexto é sobre amor. Como o Pai ama o inimigo, você também ama o inimigo. Porque você é filho do Pai ou filha do Pai? Você é dele? E você testemunha sobre ele? Neste todo contexto, a dependência de Deus versus a dependência do homem vem ao prova. Desde o início, o paralítico era dependente dos humanos. E essas pessoas aqui que falam com Jesus são as mesmas. E Jesus lhes diz no final do capítulo: Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a honra, que vem somente de Deus. Eu gosto que a honra venha somente de Deus. Eu quero ser honrado pelos homens. Eu quero obter algo dos homens. Eu quero ser dependente do que o homem faz. Ou não assim. É a pior situação em que você pode estar. E assim, Jesus deixa muito claro: você depende do homem. E ele até diz: você depende de Moisés. Essa é uma maneira fantástica que Jesus tenta abrir os olhos deles quando diz: você tenta depender de Moisés porque confia nas Escrituras. Veja, eu nunca tenho problemas com pessoas que não conhecem as Escrituras. Eu só me meto em problemas por causa daqueles que conhecem as Escrituras, mas têm a imagem errada das Escrituras. E Jesus diz: vocês dizem que acreditam em Moisés. Vocês dizem que confiam nos humanos, mas Moisés será aquele que os acusará no julgamento. Por quê? Pois se ele tivesse acreditado em Moisés, teria acreditado em mim, pois ele escreveu sobre mim. Então você, evidentemente, lê outro Moisés. Você não acredita no que ele diz. Mas se você não acredita em seus escritos, como poderá acreditar em minhas palavras? Portanto, fé na palavra. Temos apenas uma maneira de ser salvos: uma recriação ou viver pela palavra. E eu não quero ser dependente dos humanos, das palavras humanas, dos elogios humanos, ou do que quer que os humanos façam. Eu quero ter aquela única coisa que vem de Deus apenas. Ele é minha orientação. Ele é aquilo que eu quero ter e o que eu quero ser. Eu realmente quero ser seu filho. E minhas obras devem verdadeiramente confessar que eu e o Pai somos um. Ainda não estou nesse ponto perfeito, mas me esforço para isso, afastando-me cada vez mais da dependência humana, chegando ao lugar onde tenho apenas uma honra, apenas uma dependência. E essa é meu Pai no céu. Amém.